o anel e a faca. O homem que colecionava silêncios. André Vilela tinha 42 anos e uma mania: guardava objetos que marcavam o fim das coisas. Na gaveta da escrivaninha, entre recibos amarelados e canetas secas, havia um ingresso de cinema rasgado, a última vez que sua mãe sorriu antes do Alzheimer, a chave do apartamento que alugou por 3 meses em Lisboa, onde descobriu que não era feito para viver sozinho, e agora, o anel de casamento. Não o usava há 6 meses, desde que Clara o tirara do dedo durante uma discussão sobre espaço e identidade. Palavras que soavam como facas sendo amoladas no escuro. Era arquiteto, mas há 2 anos largara os projetos para restaurar móveis antigos em um galpão alugado no bairro do Bom Retiro, São Paulo. Gostava do cheiro de madeira queimada, da sensação de dar nova vida a coisas descartadas. Talvez por isso não tivesse jogado fora o anel. Apenas o guardara, como quem espera um milagre ou uma desculpa. Naquela manhã de junho, o céu estava cinza ferrugem, cor de telhado velho. André tomava café na cozinha minúscula do apartamento que dividia com Clara há 12 anos, 3 gatos e uma planta que nunca morria, por mais que ele esquecesse de regar. Ela entrou descalça, vestindo a camisa dele, o cabelo ainda úmido do banho. Sentou-se à mesa com um envelope amarelo entre os dedos. André, a gente precisa conversar. Ele conhecia aquele tom. Era o mesmo de quando ela anunciara a vasectomia: não quero filhos, e você também não, só não tinha coragem de admitir. E quando pedirá para morarem separados por um tempo: preciso respirar sem você do meu lado. André segurou a xícara com mais força, como se o calor pudesse queimar a ansiedade. O que foi? Clara respirou fundo. Seus olhos, sempre tão claros que pareciam refletir a luz de outro lugar, estavam opacos. Amanhã faz 13 anos que a gente se casou. Eu sei. Ele tentou sorrir. Comprei aquele vinho que você gosta, o chileno. Não é sobre o vinho. Ela deslizou o envelope pela mesa. É sobre isso. Dentro, uma carta e um exame médico. André leu em silêncio, as letras dançando como moscas presas em melado. Diagnóstico: disforia de gênero. Recomendação: início do processo de transição com acompanhamento psicológico e hormonal. Eu não aguento mais viver assim, disse Clara, a voz firme, mas as mãos tremendo. Não sou a pessoa que você conheceu. Nunca fui. André olhou para o anel na gaveta. Pensou em todas as vezes que ela o chamara de meu amor, em como aquele nome agora soava como uma mentira. Você está me dizendo que vai virar homem? Não é virar, é ser. Ela segurou suas mãos. Eu me chamarei Daniel. E preciso que você me ajude a nascer. O café esfriou entre eles. 2. A casa que desaba. As semanas seguintes foram um terremoto em câmera lenta. André tentou ser racional, pesquisou sobre disforia, assistiu a depoimentos, leu artigos médicos até às 3 da manhã. Mas a dor não era intelectual, era física, como se alguém tivesse arrancado um órgão sem anestesia. Ele se pegava olhando para Clara, não Daniel, e sentindo falta dela antes mesmo que ela fosse embora. Você não acha que é muito rápido? Perguntou uma noite enquanto ele, tomava os primeiros comprimidos de testosterona. A gente poderia tentar terapia de casal ou... André, eu tenho 38 anos. Levei 20 para entender quem sou. Não vou esperar mais 20 para viver. Daniel, a voz já mais grossa, o rosto mais angular, encostou-se na parede. Você me ama ou ama a ideia que tinha de mim? Ele não soube responder. Os amigos se dividiram. Alguns, como a irmã de Clara, apoiaram a transição com abraços e posts nas redes. Outros, como o pai de André, disseram que era modinha e que ele deveria pôr um pé na bunda dessa maluca. Sua mãe, perdida entre os delírios da doença, só perguntava: cadê a Clara, meu filho? Ela não vem me ver? O galpão virou refúgio. André passava horas lixando madeira, os ruídos da serra abafando os pensamentos. Até que um dia, ao abrir uma caixa de ferramentas, encontrou o revólver do avô. Não sabia por que o guardara. Talvez pelo mesmo motivo que guardava tudo, medo de esquecer. Naquela noite sonhou que Clara Daniel era uma casa que ele mesmo projetara, e que agora desabava tijolo por tijolo, enquanto ele tentava segurar as paredes com as mãos nuas. 3. O último aniversário. O dia 12 de novembro chegou com chuva fina, do tipo que molha a alma antes do corpo. André acordou sozinho no apartamento. Daniel havia se mudado para um estúdio no centro, para começar do zero. No armário restavam apenas algumas camisas dele, um perfume que já não cheirava a nada e a aliança, brilhando como uma acusação. Ele vestiu a roupa que usará no casamento, a calça ainda servia, a camisa não, e foi até o galpão. Lá entre serras e lixas, montou uma caixa de madeira de pereira.
Dentro colocou o anel, o ingresso de cinema, a chave de Lisboa e uma foto deles dois aos 20 anos, sorrindo como se o futuro fosse uma promessa e não uma armadilha. Às 19 horas, bateu a porta do estúdio. Daniel abriu, mais magro, com a barba rala e os olhos, aqueles mesmos olhos, agora mais fundos, como se tivessem visto coisas que André nunca entenderia. Você veio, disse, surpreso. 13 anos. Não podia deixar passar. Eles jantaram em silêncio num restaurante japonês que frequentavam antanho. Daniel pediu saquê, André uísque. Falavam de tudo menos do óbvio, do tempo, do trabalho, dos gatos que ficaram com André. Até que Daniel segurou sua mão sobre a mesa. Eu sinto muito. Por quê? André olhou para os dedos deles, entrelaçados como raízes de árvores que cresceram tortas. Você não fez nada de errado. Mentira. Eu te fiz acreditar numa mentira. A mentira era minha. Eu achava que amor era posse. Daniel, Clara sorriu, e por um segundo André viu os dois ao mesmo tempo, a mulher que amara e o homem que ela se tornará. O que você vai fazer agora? André tirou a caixa do bolso. Isso é para você. Tudo que sobrou de nós. Daniel abriu. Reconheceu cada objeto, tocou-os como quem reza. Depois pegou o revólver que André não soube explicar por que trouxera. E isso? Não sei. Achei que, talvez você quisesse se livrar do passado de vez. Os olhos de Daniel brilharam. Não de choro, mas de algo mais perigoso, alívio. Ou talvez você queira. André não respondeu. 4. O desfecho duplo, ou, como a madeira queima. Primeira versão, para quem acredita em redenção. Daniel guardou o revólver na gaveta e abraçou André como se fosse a última vez. Depois pegou a caixa de madeira e levou para o terraço do prédio. Com o isqueiro ateou fogo aos objetos um a um. O anel derreteu, a foto virou cinzas, a chave torceu-se como um grito. André assistiu, imóvel, enquanto a chuva apanhava as partículas e as levava embora. Adeus, Clara, sussurrou Daniel. Adeus, repetiu André. Eles se separaram sem ódio, sem culpas. André voltou para o galpão e pela primeira vez em meses projetou algo novo. Uma casa pequena com janelas grandes o suficiente para deixar a luz entrar. Daniel começou a faculdade de Direito, especializando-se em causas LGBTQ+. Anos depois, eles se esbarrariam num café. Sorririam. Seguiriam caminhos diferentes. Segunda versão, para quem sabe que algumas feridas não cicatrizam. Daniel não devolveu o revólver. Naquela noite, André acordou com um barulho no galpão. Ao descer, encontrou Daniel sentado no chão, a arma na mão, a caixa aberta ao lado. Os olhos dele estavam vazios, como janelas de uma casa abandonada. Eu não consigo, disse. Não consigo ser ele. Não consigo ser ninguém. André se ajoelhou. Pegou o revólver com cuidado, como se fosse de porcelana. Por um segundo, pensou em colocá-lo na própria têmpora. Em vez disso, o guardou no bolso. Então não seja. Fique comigo. Só mais um pouco. Eles ficaram. Não como marido e mulher, não como amantes, mas como dois náufragos se agarrando aos destroços. Com o tempo, Daniel parou de tomar os hormônios. Clara voltou em fragmentos. A voz, o jeito de rir, a maneira como torcia o cabelo quando estava nervosa. André nunca soube se era uma vitória ou uma derrota. Anos depois, ao limpar o galpão, encontrou a caixa de madeira intacta. Dentro, apenas o anel, agora partido ao meio. Reflexão que não é conclusão. Às vezes o amor não é uma casa que se constrói, mas uma que se desmonta tijolo por tijolo com as próprias mãos. André aprendeu que algumas coisas não cabem em gavetas. Nem memórias, nem pessoas, nem a pessoa que já fomos. O que resta são as cinzas, e a escolha de soprá-las para o vento ou usá-las para fertilizar algo novo. Ele escolheu a segunda opção. Mas isso é outra história. O jardim das coisas quebradas. André enterrou as duas metades do anel no canto mais úmido do terreno baldio atrás da antiga serraria. Não foi um enterro solene, nem um gesto de despedida. Era mais como plantar uma semente que ele sabia que nunca germinaria. A terra ali era pesada, cheia de raízes de árvores mortas e pregos enferrujados, restos de um tempo em que o lugar ainda servia para algo. Ele cobriu o buraco com as mãos, sentindo a umidade grudar nos dedos, e pensou que talvez fosse isso. O amor também apodrecia, mas de um jeito lento, quase imperceptível, como madeira sob chuva constante. 3 semanas depois, uma mulher chamada Marina apareceu na porta da sua oficina com um violino partido ao meio. Não era um instrumento qualquer. Era um Stradivarius falsificado, uma réplica tão bem feita que até os luthiers mais experientes se enganavam. Ela o segurou pelas duas metades como se fosse um cadáver, os dedos tremendo levemente. Dizem que você conserta coisas que ninguém mais quer, disse, sem preâmbulos.
André limpou as mãos na calça, observando a madeira rachada, o verniz descascando como pele queimada pelo sol. Depende do estrago. Não é o violino que eu quero consertar. Ela colocou as duas partes sobre a bancada, alinhando-as com cuidado. É o som que ele guardava. Havia algo na voz dela que o fez lembrar de Clara, não pela tonalidade, mas pela maneira como as palavras saíam como se estivessem sendo puxadas de um lugar muito fundo. André não perguntou por quê. Não perguntou como ela tinha conseguido aquele violino, nem por que carrega um instrumento partido por quilômetros até uma cidade que não era de ninguém. Só pegou as duas metades e as virou contra a luz, procurando por algo que não sabia nomear. Vou tentar, mentiu. Marina voltou todos os dias naquela semana. Não para pressionar, mas para ficar sentada no canto da oficina, observando enquanto André lixava, colava, ajustava. Às vezes, ela trazia café. Outras, só silêncio. No quinto dia, quando ele finalmente passou o arco sobre as cordas, o som que saiu foi áspero, desengonçado como um grito abafado. Não é o mesmo, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Nada nunca é. Ela ficou quieta por tanto tempo que André pensou que ela tinha ido embora. Mas quando olhou, ainda estava lá, os dedos brincando com uma lasca de madeira que tinha se soltado da bancada. Eu era concertista, confessou, como se estivesse admitindo um crime. Até que um dia, no meio de uma apresentação, o violino simplesmente se partiu. Não foi queda, não foi golpe. Foi como se ele não aguentasse mais carregar as notas. André conhecia aquele tipo de quebra. Não há da madeira, mas há das coisas que se rompiam por dentro, sem aviso. E você? Eu também. Ela riu, um som seco. Só que eu não me parti ao meio. Fui me desmanchando em pedaços tão pequenos que nem eu mesma consigo achar todas as peças. Ele não perguntou se ela queria ser consertada. Não ofereceu ajuda. Só empurrou o violino na direção dela, as duas metades agora unidas por cola e fios de nylon, frágil o suficiente para se desfazer a qualquer momento. Leva, disse. Mas não toca. Guarda num lugar onde você possa ver. Às vezes a gente precisa lembrar do que já foi para aguentar o que ainda vai vir. Marina pegou o instrumento, passando os dedos pela rachadura central como se fosse uma cicatriz. E você? Perguntou. O que você guarda? André olhou para a janela, onde o sol batia forte demais para aquela hora do dia. Pensou na caixa de madeira, no anel enterrado, em Daniel e em como algumas coisas não tinham conserto, só sobrevivência. Eu planto, respondeu. Ela não entendeu. Nem ele sabia explicar direito. Mas quando Marina foi embora, levou o violino e deixou para trás, sem querer, um envelope amarelado com uma foto dentro. Uma mulher jovem de cabelo preso, segurando o mesmo instrumento inteiro, o rosto iluminado por algo que já não existia mais. André guardou a foto na gaveta onde antes ficava a caixa. Não por nostalgia, mas porque, de alguma forma, aquela imagem de um passado alheio era menos dolorosa que as suas próprias memórias. À noite, enquanto regava as mudas de ipê que tinha plantado no terreno baldio, onde enterrou o anel, onde a terra era fértil demais para coisas mortas, ele pensou em Marina, em Clara, em Daniel, e em como todas as pessoas que passavam pela sua vida pareciam carregar caixas com coisas partidas. Talvez o problema não fosse consertar. Talvez fosse aprender a carregar os cacos sem se cortar. O som que não se quebra. A chuva começou a cair enquanto André ainda seguria a regadora, e as gotas grossas se misturaram às lágrimas que ele não deixou escorrer. As mudas de ipê balançavam sob o peso da água, como se também soubessem que algumas coisas só crescem depois de serem enterradas. Ele deixou a regadora no chão e voltou para dentro, arrastando os pés sobre o assoalho que rangia como um lamento. No quarto, a gaveta continuava entreaberta. A foto da mulher com o violino inteiro parecia observá-lo, como se ela soubesse algo que ele ainda não havia entendido. André a pegou entre os dedos, notando uma mancha de tinta no canto inferior. Azul cobalto, a mesma cor do vestido que Lúcia usava no dia em que lhe disse que o amor era como um instrumento, toca enquanto dura, mas não se iluda achando que a música é eterna. Ele não tinha pensado nela em anos. Colocou a foto de volta e fechou a gaveta com um empurrão seco. No armário, atrás de uma pilha de lençóis que cheiravam a naftalina, encontrou uma caixa de sapatos empoeirada. Dentro, não havia objetos quebrados, mas cartas. Todas endereçadas a ele, todas com o mesmo remetente, Vitor. O nome doeu como uma faca enferrujada sendo torcida. As cartas estavam lacradas, a caligrafia trêmula, como se tivessem sido escritas às pressas, entre uma crise e outra. André sentou na cama e abriu a primeira. André, eu sei que você não quer me ver, mas precisava te dizer que o hospital é branco demais.
As paredes refletem a luz como espelhos, e às vezes eu me pergunto se estou olhando para fora ou para dentro de mim. Ontem uma enfermeira me chamou de corajoso. Não entendi. O que há de corajoso em esperar a própria mente te trair? Ele dobrou a carta com mãos que tremiam. Não era a primeira vez que Vitor tentava contato depois daquele verão em que quebrou todos os pratos da casa da praia, gritando que as vozes diziam que o mar ia engolir a gente inteiro. André tinha ido embora no dia seguinte, deixando para trás o irmão mais novo e a promessa não cumprida de que vamos consertar isso juntos. Agora as cartas eram como ossos desenterrados. E o pior, elas tinham data. A última era de 3 meses atrás. Na manhã seguinte, André foi até o correio da cidade. O funcionário, um homem de bigode grisalho e olheiras fundas, reconheceu antes mesmo que ele abrisse a boca. "Você é o irmão do Vitor, né?" perguntou, coçando a nuca. "Ele vinha toda semana, deixava as cartas aqui para você. Dizia que se mandasse pelo sistema, você não ia ler." O homem suspirou. "Depois parou de aparecer. Achei que tivesse desistido." "Ele está..." André engoliu em seco. "Ele está onde?" O funcionário olhou para os lados, como se a resposta pudesse ser roubada. "No sanatório das Magnólias. Fica no morro, perto da antiga estação de trem." "Mas olha", hesitou. "Lá não é lugar para visita não." André já estava saindo quando o homem acrescentou baixinho. "Ele deixou uma coisa para você. Tava guardada aqui." Era um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, amarrado com barbante. Dentro, uma harmônica de vidro, daquelas que quebram com o menor sopro. E um bilhete: "Toca. Se conseguir." O ônibus para o sanatório cheirava a desinfetante e desesperança. André apertava a harmônica no bolso, sentindo as arestas afiadas como dentes. Quando desceu, o portão de ferro do sanatório das Magnólias estava entreaberto, como um convite ou uma armadilha. Não havia plaquinhas nem recepcionistas, só um corredor longo onde o eco dos passos se perdia antes de chegar ao fim. No pátio, pacientes andavam em círculos ou ficavam parados, olhando para o nada. Uma mulher com cabelo branco como algodão doce cantava uma música sem melodia. Outro homem, de pijama listrado, empilhava pedras em formato de pirâmide murmurando: "Tem que ficar perfeita, senão o céu cai." André foi até a enfermeira-chefe, uma mulher de rosto anguloso e voz de quem já viu demais. Vitor Almeida. "Ele está aqui?" "Não mais", ela respondeu, sem levantar os olhos dos papéis. "Foi transferido semana passada. Instituto Santa Clara, em Porto Velho." "Porto Velho?" André repetiu, como se a cidade fosse um abismo. "Por quê?" A enfermeira finalmente olhou para ele. "Porque aqui a gente trata a loucura. Lá, eles tratam o que sobra quando ela ganha." Na estação rodoviária, André comprou passagem para o norte sem nem olhar o preço. Enquanto esperava o ônibus, tirou a harmônica do bolso. Era frágil, quase transparente. Levou aos lábios e soprou leve, como se beijasse o vidro. Um som agudo, quase imperceptível, saiu do instrumento. Não era uma nota, não era música, era o gemido de algo queimando por dentro. E pela primeira vez em anos, André não sentiu medo dos cacos. Sentiu raiva. Raiva de si mesmo por ter demorado tanto. Raiva do mundo, por ser feito de gente que enterra anéis, quebra violinos e deixa irmãos para trás como se fossem bagagem em excesso. Guardou a harmônica de volta no bolso. Em Porto Velho, ele ia encontrar Vitor. E desta vez não ia embora sem levar nada além de si mesmo. O ônibus chegou com cheiro de diesel e poeira. André subiu, sentou-se no fundo, onde a luz da manhã não batia direito. Ao lado, uma mulher amamentava um bebê com os olhos fechados, como se o leite fosse a última coisa sagrada daquele mundo. Ele encostou a testa no vidro frio e viu, no reflexo embaçado, o rosto de Vitor, não como era agora, mas como tinha sido aos 12 anos. Segurando a mão dele na estação de trem, dizendo: "Leva isso. Guarda pra mim." A harmônica. André tirou-a do bolso novamente. Não soprou. Só apertou contra o peito, como se pudesse esmagar o tempo dentro dela. O ônibus arrancou, e ele entendeu de repente que não era raiva o que sentia. Era o peso de uma promessa queimando vivo. Vitor não estava em Porto Velho. Nunca esteve. Estava no som que não saía da harmônica. No trem que não chegou. No abraço que André recuou quando o irmão estendeu os braços pela última vez, aos 17, antes de sumir na multidão da rodoviária de São Paulo. "Você sempre soube onde eu estava", Vitor havia dito naquela noite, enquanto enfiava a harmônica no bolso de André. "É só ouvir." O ônibus parou no meio do nada. Um buraco na estrada, um homem com uma placa escrita à mão: "Desvio. 3 quilômetros." Os passageiros resmungaram. André desceu. Caminhou até a beira do asfalto rachado e viu, entre o mato alto, um trilho enferrujado.
Seguiu. A 3 quilômetros encontrou a estação fantasma. Não havia trem. Não havia ninguém. Só um banco de madeira apodrecendo sob a chuva que começava a cair. Sentou-se. Tirou a harmônica. Desta vez, não soprou. Esperou. O vento trouxe o som primeiro, um apito longe tão agudo que doía. Depois, o tremor dos trilhos. O trem chegou vazio, exceto por um homem no último vagão, de costas, tocando um violino sem cordas. André subiu. O homem não se virou, mas a música, se é que era música, encheu o ar como um grito engasgado. Você demorou, disse Vitor, sem parar de tocar. André não perguntou onde estavam. Não perguntou por que agora. Só sentiu pela primeira vez que o medo e a raiva eram a mesma coisa, o formato do amor quando não cabe em ninguém. O trem arrancou. Não havia destino. Só o som da harmônica finalmente queimando direito e as mãos de André, pela primeira vez em anos, segurando algo sem soltar.